Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Como vai você? Estamos chegando pelas redes sociais do Ezequias Alves e também pelas redes sociais do Falando Francamente, com mais uma edição do nosso programa Falando Francamente de Direito. E hoje, um tema do cotidiano, o contrato. Um contrato é um vínculo jurídico entre dois ou mais sujeitos de direito correspondido pela vontade da responsabilidade do ato firmado, resguardado pela segurança jurídica em seu equilíbrio social, ou seja, é um acordo de duas ou mais vontades na conformidade da ordem jurídica, destinado a estabelecer uma regulamentação de interesses entre as partes, com o escopo de adquirir, modificar ou extinguir relações jurídicas de natureza patrimonial. No Brasil, cláusulas consideradas abusivas ou fraudulentas podem ser invalidadas pelo juiz sem que o contrato inteiro seja invalidado. E para falar francamente sobre contratos, em especial o contrato de aluguel de imóveis, vamos receber no programa de hoje o advogado Benielto Augusto. Ele, formado em Direito pela Faculdade do Sul da Bahia e é integrante dos quadros da AJACOM, Assessoria e Consultoria Jurídica. Benielto, boa noite e bem-vindo ao nosso Falando Francamente de Direito. Tudo bem? Tudo bem, boa noite, Ezequias. Uma satisfação imensa estar participando do Falando Francamente de Direito. Como é que estão as coisas? Tudo ótimo. Olha, começando o nosso programa de hoje, eu vou pedir a você para fazer o seguinte: curtir, comentar e compartilhar. Durante o programa, você também pode mandar as suas perguntas aí nas nossas redes sociais e o Dr. Benielto estará respondendo com toda certeza. E, para começar, Benielto, contrato. Nem sempre é uma relação muito fácil. Quando se está fazendo o contrato, inicia-se uma relação, muitas das vezes amigável. E, geralmente, quando se vai rescindir um contrato, ele, na maioria das vezes, é rescindido num litígio. Como evitar um litígio em um contrato? Ezequias, evitar um litígio é um pouco complicado, mas um contrato bem elaborado, com cláusulas bem claras, pode sim evitar que tenha, ao final do contrato, né, com o adimplemento do contrato, litígios. O interessante é que tenha normas claras e que não tenha ambiguidade na elaboração do contrato. Bom, e quando se fala em contrato, ele pode... nos contratos há sempre uma cláusula penal. E eu gostaria que a gente começasse explicando aos nossos telenautas o que é, bem, essa cláusula penal existente em um contrato. Então, a cláusula penal é uma obrigação acessória que pode constar no contrato e ela pode ter dois efeitos. Um inibitório, né, para que evite o inadimplemento do contrato, ou então ter a natureza compensatória. Com o inadimplemento do contrato, aí ela vai compensar esse inadimplemento. Então, ela tem essas duas naturezas, inibitória e compensatória. E quando se fala... E nós vamos falar especificamente hoje do contrato de imóveis. Há um prazo mínimo para uma locação? Olha, Ezequias, não existe um prazo mínimo especificado na lei. Não existe esse prazo, não. Pela autonomia da vontade das partes, eles podem avançar qualquer prazo de vigência do contrato. Quando eu falo em um contrato com tempo determinado, seja lá um contrato de 1 ano, e eu quero entregar o imóvel antes do prazo estipulado, o que vai acontecer? Como que eu devo me proceder? Então, o locador, no caso o proprietário do imóvel, ele não pode exigir, em via de regra, claro, não pode exigir a devolução do imóvel, salvo se tiver uma infração contratual ou então uma infração à legislação. Já o locatário, né, que é o inquilino, ele pode sim rescindir o contrato e, em via de regra, ele paga sim uma multa.
se tiver estipulado no contrato, ou então se for estipulado judicialmente. Porém, a depender da motivação da rescisão do contrato, ela pode ser anistiada, ela pode ser desconsiderada essa multa. Um exemplo é, por exemplo, se o imóvel não tiver condições mínimas de ser habitada. Então, aí, por esse motivo, será dispensada essa multa. É sempre bom que os contratos terminem de forma amigável, né? Com certeza. É o que se Multa, espera. evita a multa e evita doer no bolso. Exatamente. Na questão do contrato, isso acontece muito no imóvel locado para comércio, para empresa. O locatário vendeu um imóvel. Sim. Caso seja vendido o imóvel, nós temos duas situações. Na verdade, três. Se o contrato for por prazo indeterminado, o adquirente do imóvel ele vai ter um prazo ele vai notificar o locatário para desocupar o imóvel no prazo de 90 dias. Perdão. Se o imóvel for por prazo determinado e não for registrado no cartório de registro de imóveis, na matrícula do imóvel, também terá esses 90 dias para que seja desocupado o imóvel. Contudo, se for por prazo determinado e estiver registrado na matrícula do imóvel, infelizmente, o adquirente vai ter que esperar o contrato vencer, acabar a vigência do contrato. Mesmo quem comprou o imóvel, então vai ter que esperar. Mesmo quem comprou. E existe uma outra possibilidade também. O adquirente do imóvel pode fazer um contrato de locação com o inquilino. Bom, com relação a uma ação de despejo, há um tempo determinado para que eu possa entrar com ação de despejo a partir do atraso, a partir da mora aí do inquilino? De forma alguma. Venceu a prestação de aluguel, né? Um dia depois, o proprietário já pode procurar o advogado para entrar com ação de despejo. Não tem um prazo, não. Atrasou, já pode entrar já é motivo para ação de despejo. Em caso de morte do locatário? Em caso de morte do locatário, se for casado, né, continua a obrigação, os direitos e deveres do locatário para sua esposa ou companheira, se tiver herdeiros, para os herdeiros, e se a pessoa que coabitar com ele não for nem herdeiro, nem companheira, nem esposa, ele também pode assumir esses direitos e deveres da locação. Estamos recebendo no programa de hoje o advogado Benielto Augusto e nós estamos falando sobre contratos. Deixa eu abrir espaço aqui para mandar um abraço para o advogado, nosso colega, o Doxo Ribeiro Lemos Júnior, doutor Eudoxo, a Kemes Batista também e o Iago. Iago, um abraço, obrigado aí pelo toque. Vamos falar de um assunto que deve ser dúvida corriqueira e deve acontecer de forma corrente nessas relações contratuais, Benielto. O IPTU. A quem é a obrigação do IPTU? Então, Ezequias, a Lei 8.245, né, que é a que regula o aluguel de propriedades urbanas, ela traz uma regra que o IPTU é obrigação do locador, ou seja, do proprietário. Mas nada impede que, por uma estipulação contratual, passe essa obrigação ao locatário. Quais os cuidados que a gente deve ter, quando a gente vai sublocar? Enfim, essa sublocação, o primeiro cuidado é que o locador tem que ter a sua anuência, né? E se por acaso no contrato estiver expressamente vedado, ele não pode fazer essa sublocação. Então, para mim fazer uma sublocação, é preciso constar no contrato principal de que eu posso sublocar. Isso, a possibilidade da sublocação. Se não houver, proibido. Proibido. Muito bem. E nessa questão do contrato do aluguel de imóveis, qual é o cuidado
essencial que tanto locador e locatário tem que ter? Um dos cuidados que eu acho assim, primordiais é a vistoria do imóvel, tanto antes, né, do locatário assumir a posse do imóvel, como também a vistoria após, quando dá entrega das chaves ao locador. É um dos cuidados que eu acho que são primordiais. Até para uma devolução, o locatário tem a obrigação de devolver da forma que ele recebeu. E o locador tem a obrigação de entregar de uma forma que possa ser utilizada ao que é destinado, né? Por exemplo, no caso de locação residencial para moradia. O locador, ele pode cobrar o aluguel antecipado? Ele pode chegar lá, o aluguel vence dia 30, e aí ele cobrar antecipado esse aluguel? Essa questão da cobrança antecipada, eu vou falar da primeira prestação de aluguel, né? Que geralmente as pessoas cobram, essa é a primeira prestação de aluguel. Essa cobrança antecipada pode, desde que não haja uma garantia no contrato. A pessoa paga para morar. A pessoa paga para morar. Agora, passou a primeira prestação, já vamos para a segunda, terceira, quarta, enfim. A pessoa tem que esperar a data do vencimento. Bom, então o antecipado só o primeiro. Se não houver uma garantia contratual, seja ela fiança ou um depósito que não pode exceder a 3 prestações de aluguel. Muito bem, eu acho que falamos, exaurimos aí a questão do contrato de aluguel, mas há um outro contrato que é muito comum, que é o de prestação de serviço. Quais os contratos mais comuns da prestação de serviço? A prestação de serviço, na verdade, é o que é mais rotineiro, né? Um dos contratos mais utilizados, pelo menos por mim, é o contrato um contrato de honorários advocatícios, que é uma prestação de serviço. Outro seria o de empreitada, entendeu? Então, assim, tem N contratos de prestação de serviço e qualquer prestação de serviço pode ser feito com a elaboração do contrato de prestação de serviço. Esse contrato da prestação de serviço, e aí a gente lembra bem aí da empreitada, principalmente na questão do serviço de pedreiro. É importante sempre fazer um contrato na contratação de qualquer tipo de prestação de serviço. Olha, Ezequias, eu acho super interessante a elaboração do contrato. Existe o contrato também não escrito, né, o contrato verbal. Mas a elaboração do contrato escrito é muito melhor. Por quê? A segurança jurídica que traz o contrato escrito, você vai já estar delimitado as partes, né, que o contrato faz lei entre as partes, o objeto e aí a contraprestação. Então, numa eventual falha, você só vai executar, vamos dizer assim, a grosso modo, o contrato. Falar assim, olha, nós pactuamos que você vai fazer X prestação de serviço e, em contrapartida, eu vou te dar tal valor. Então, num contrato verbal, você vai ter que provar que realmente existia ainda. Tanto que no Código de Processo Civil, ele até autoriza o uso de testemunhas, né, para provar a existência desse contrato. Mas com o contrato escrito, já é uma prova pré-constituída. Então, é uma segurança jurídica de tanto quem está contratando, como quem foi contratado também. E é sempre bom que esse contrato seja redigido por um advogado. É super interessante. Essa questão do advogado é para dar à pessoa que está contratando ou sendo contratado a segurança jurídica ou então até uma consultoria das consequências jurídicas daquele contrato, de cada cláusula. Então, é interessante, sim, a participação de um advogado. Tem uma pergunta aqui do Telenauta, voltando na questão da alocação de imóvel, na questão do IPTU. Como deve agir o proprietário se o locatário não pagar o IPTU? Então, primeiro nós temos que partir do pressuposto que tem a estipulação no contrato que a responsabilidade é do locatário. Se tiver essa responsabilidade do locatário em pagar o IPTU, em eventual inadimplemento dessa obrigação, o locador
pode fazer o pedido da devolução do imóvel por ter infringido uma cláusula do contrato. Então, ele pode fazer o pedido da retomada do imóvel. Então, Benielto, é importante constar no contrato a quem deve ser a responsabilidade do pagamento do IPTU. Sim. E de outras taxas, né? Sim. Se não houver as taxas como energia, esgoto, são de consumo, né? A própria lei determina que é do locatário. Mas a do IPTU é interessante que coloque no contrato, porque, sendo silente o contrato, a responsabilidade é do locador. O contrato ele pode ser por tempo determinado e também por tempo indeterminado. Na sua condição de advogado, você sugere que os contratos sejam sempre feitos com tempo determinado? Seria mais seguro? Olha, na minha posição de advogado, eu vejo que o contrato por tempo determinado traz uma segurança maior. Porque você sabe o início e o fim. Então, te traz uma segurança que você sabe que em determinada data vai acabar. E o indeterminado, apesar de ser obrigado à notificação de 30 dias antes para rescindir o contrato, mas o melhor é realmente o prazo determinado. Deixa eu mandar um abraço aqui. Abre aqui, Júnior, para mim. Mandar um abraço para o Plínio Dantas. Parabéns, programa esclarecendo dúvidas importantes. Um abraço aí, Plínio. Ailton Lacerda, o vereador Ailton, esteve ontem no Nós Falando Francamente. E meu amigo Joãozinho Live, Joãozinho Neto, aí do Bate-Papo com o Joãozinho, dizendo que Beni simplesmente é o melhor advogado. Joãozinho, um abraço para você, João. E vai vir bater um papo no Falando Francamente em breve aí com a gente. Ô Beni, falando aí do contrato por tempo indeterminado, e aí você disse que seria ideal que fosse com tempo determinado, mas se faço um contrato com tempo indeterminado e preciso extingui-lo, como é que eu vou fazer? Então, existem duas formas previstas em lei. Uma seria o distrato. Esse distrato nada mais é que um ajuste de vontade das duas partes, ou se o contrato, eu falo aqui que o contrato só tem duas partes, mas pode ter mais de duas partes, um ajuste que elas não têm mais interesses de continuar naquele contrato. Então, elas fazem um distrato daquele contrato. Mas também pode acontecer a rescisão unilateral. Essa rescisão unilateral, ela, por sua vez, se subdivide em duas também. Ela pode ser com justa causa, aí eu já citei o exemplo aqui da condição de não habitável, que aí seria uma justa causa, e uma denúncia vazia, que as pessoas conhecem como denúncia vazia, mas é uma rescisão unilateral sem justa causa. Vamos esclarecer melhor o que seria essa denúncia vazia. Essa denúncia vazia não consigo fazer um acordo para fazer o distrato com a outra parte, então, mas eu também não tenho mais interesse, mas eu também não tenho motivo para continuar naquele contrato. Então eu faço essa denúncia vazia, ou seja, eu não tenho motivo, mas eu quero rescindir o contrato. Agora vamos falar na questão do inquilino. Ele fez o contrato, no momento em que ele alugou aquele imóvel, estava em boas condições financeiras, e aí passou por dificuldade, não está conseguindo honrar ali o seu compromisso mensal ali do aluguel. O que ele deve fazer? É entregar mesmo o imóvel e como diria Edivaldo Alves, pegar a BR? Não, assim, quando ele não tem condições, né, de manter o aluguel, ele pode fazer uma renegociação com o locador, ou então, infelizmente, devolver o imóvel. E o melhor é que converse, né? Sempre uma boa conversa. Sim, o diálogo é a solução de tudo. Tem um alô aqui da Neuma Tigre. Neuma é a Neuma que eu estou pensando? Essa mesmo, minha esposa. Não vale muito não, viu? Esse advogado é top. Isso que é elogio de esposa não vale muito não. Vale, tá valendo, né? Tá valendo, claro que vale. Dona Neuma, um abraço. Tá devendo uma visita, hein? Tá sumida. Laudinho Souza, meu amigo Laudinho, presidente municipal aí,
do PDT. Parabéns, meu amigo, belo programa. Obrigado, Laudinho. E assim, bem, já caminhando para o encerramento do nosso programa, para a gente fechar esse assunto, esse tema importante, que é contratos, eu queria que você desse umas dicas para um contrato bem feito, bem elaborado. Então, Ezequias, a primeira dica é que contrate um advogado. Até porque a gente já explicou aqui, pela questão das explicações das consequências jurídicas do contrato. Mas a elaboração do contrato ela tem que ser clara, tem que ser transparente, né, a linguagem, para que não tenha dúvida ou ambiguidade no contrato. E ser bem delimitado quem são as partes, a identificação das partes, o objeto contratado e a contraprestação. Pode acontecer no processo do contrato tem algumas regras que vão fazer lei entre as partes e também, além desses tópicos já ditos, também eleger o foro para dirimir qualquer contenda ou qualquer litígio do contrato. Espero que quem contrate não tenha litígio, mas, eventualmente acontecendo, já as partes vão eleger qual é a comarca, a cidade, que será competente, a justiça vai ser competente para dirimir essas contendas. E é sempre bom que esse contrato seja feito sob a orientação, que seja realmente elaborado por um advogado orientando ali as partes. Sim, né? Sim. É importantíssimo por conta das consequências. Eu friso esse ponto porque realmente as consequências, o que pode acontecer com o contrato, às vezes acontece e a pessoa vai procurar o advogado e nossa, eu não imaginei que poderia acontecer isso. Então, para contratar ou então para fazer algo que tenha que assinar, né, que pode ser outras coisas, procure o advogado. E aí, um contrato mal feito pode render aquela velha máxima do direito, né? Quem paga mal... Paga duas vezes e caro. E caro, né? Ô Beni, muito obrigado por participar conosco aqui do nosso Falando Francamente de Direito. Espero que você volte mais vezes para outros temas ser esclarecidos aos nossos telenautas. De nada, eu que agradeço pelo convite e espero realmente voltar outras vezes aqui para tratar sobre outros temas. E se por acaso no meio do caminho precisar rescindir o contrato, que se rescinda numa boa mesa de negociação, numa boa conversa. Sim. Não é isso? Com certeza. A conversa é o melhor remédio. Com certeza. Tá certo. Pessoal, conversei aqui com Benielto Augusto, advogado da AJACON, Assessoria e Consultoria Jurídica. A você que nos acompanhou, a você que está chegando agora, a você que vai acompanhar depois, o nosso muito obrigado. O vídeo vai ficar aí para você continuar curtindo, comentando e compartilhando. Já o compromisso de amanhã, falando francamente de esporte, com Ezequias Júnior e seus convidados. A todos uma boa noite e o nosso próximo encontro é na quarta-feira no Falando Francamente.